favoritos é ir ao cinema, assistir filme, série. E o conceito de plot twist eu até anotei porque é muito interessante. Provavelmente vocês conhecem, mas vocês não devem conhecer por esse nome, e alguns provavelmente já conhecem também. Mas o plot twist ele pode ser definido como... podemos perceber que plot twist, traduzido ao pé da letra, significa reviravolta no enredo. No audiovisual brasileiro, usa-se também o termo ponto de virada, que designa momentos que mudam completamente os rumos da história, trazendo novos elementos ou dando novos significados aos que já apareceram. Então, provavelmente vocês devem estar se lembrando de algum filme aí que vocês viram alguma reviravolta ou série, e isso é o artifício de plot twist. Tá aqui uma das minhas séries favoritas, na verdade é a minha série favorita. E se você pesquisar no Google qual que é a melhor série da história, certamente essa daqui vai ser uma das primeiras que vão aparecer. Breaking Bad. Eu indico a vocês entendendo, e eu falo isso para que vocês tenham a ciência de que é uma série muito boa, mas assistam de uma perspectiva de quão miserável é a vida do homem sem Deus. E o quanto ela pode se desenrolar, se desenvolver na miséria sem a graça e a redenção de Deus. Então aqui a gente vê o Walter White, que é o professor de química de ensino médio, mas que depois ele se torna o Heisenberg, o principal vendedor e produtor de metanfetamina dos Estados Unidos. E o primeiro episódio, que é considerado o episódio piloto, ele começa de uma forma muito interessante. Eles utilizam o plot twist durante toda a série, mas no primeiro episódio principalmente, porque ele já começa do final. Começa apresentando como que o primeiro episódio termina. Então é uma cena alucinante. Eu não vou dar muito spoiler porque eu gostaria que vocês assistissem, mas aparece lá e aí depois de alguns minutos você fica sem entender, cara, isso vai acontecer, não vai acontecer, como que chegou até aqui? E aí depois... calma, 3 semanas anteriores. Isso me remete a um texto que é ilustrado por um dos personagens que eu mais gosto, mais tenho apreço na Bíblia, mas que a gente vai ler aqui e vocês vão se remeter a ele também. Está em João 21, versículo 15 e 19. Eu não sei se ficou muito pequenininho para vocês, mas eu vou ler aqui, e se vocês estiverem com a Bíblia, por favor, me acompanhem. João 21, versículos 15 a 19. É um texto bastante conhecido. Vamos lá, João 21, 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo, então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as suas mãos e outros vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Curva sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui diante da sua igreja para falar da sua palavra. E tudo o que eu quero nessa noite é que a sua palavra seja pregada, não a minha. Então, Senhor, que possamos estar receptivos ao ouvir da sua voz, que eu seja tocado, assim como eu fui durante a preparação dessa mensagem, mas que a sua igreja, ela também ouça a sua voz, Pai. É isso que eu quero, que eu não te atrapalhe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto conhecido e, como eu disse anteriormente, a gente tem aí Jesus ele dizendo para Pedro como que vai ser o final. O texto no versículo 19 diz que Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus já está dizendo: Pedro, você
Vai chegar um momento em que a sua coragem ela vai ser testada e você não vai falhar. E por que não vai falhar? Porque anteriormente tinha falhado. Antes, vocês perceberam, e vocês que conhecem esse texto sabem que isso acontece como uma recuperação do chamado de Pedro. E como que Deus ele motiva Pedro a voltar? Pedro, você falhou, mas agora você não vai falhar. Então você vai conseguir ser corajoso dessa vez. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Pedro. Mas a gente não vai falar, o que eu não queria que vocês entendessem, que nessa mensagem o personagem principal é Pedro. Da vida de Pedro, Pedro não é o autor ou o ator principal. Por detrás, o pano de fundo é centralizado na atuação do Espírito Santo na vida de Pedro e de Jesus. Então o ator principal dessa mensagem é Jesus. Mas Pedro, o apóstolo, o líder da igreja, deixa eu passar aqui também. Então, ele inicia o seu chamado. Na verdade, antes disso, ele era pescador, um homem comum. E enquanto ele estava pescando, ele recebe o chamado. Seu irmão André, e aí vocês que estão assistindo a série The Chosen, ou já assistiram, vocês podem ver a figura do Pedro. Pedro e André, de pano de fundo. E André tem uma participação muito importante, porque André que traz a notícia maravilhosa: Pedro, encontramos o Messias, ele está aqui, vamos, Pedro. Tá, tem certeza? Não sei. Tá, mas e aí nesse momento existe um encontro e o chamado de Jesus para com Pedro. E tá assim, eu esqueci de botar o livro. Mas tá assim: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois eles e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que havia pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Esse também é um texto conhecido. A gente sabe que esse encontro de Pedro com Jesus foi miraculoso. Ele passou a noite tentando pescar os peixes, mas ele não conseguia, e Pedro era um expert da pesca, então ele não conseguia, um grande fracasso. E ao ouvir o chamado de Jesus e pedi-lo para repetir aquilo que ele já tinha feito a noite toda, Pedro se submete à vontade do seu mestre, que até então nem era mestre, mas ele já responde com essa reverência, porque ele sabia quem Jesus era, através do André e através de outras pessoas. Então ele, eu vou repetir porque você está pedindo. Então ele repetiu e aí um milagre aconteceu. E nesse momento, quando ele se depara com a santidade de um Deus, que ele é perfeito, pleno e que está encarnado aquilo que ele sempre ansiou durante toda a sua vida, assim como os judeus, então ele se dobra de joelhos e ele diz: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E assim inicia a história de Pedro com Jesus. E assim inicia a história da pedra. Porque em outras passagens, e replicado nos outros evangelhos, vai falar que Pedro não é mais Pedro, mas Simão não é mais Pedro, agora ele é pedra, a pedra da qual Jesus futuramente vai ser constituída a sua igreja. Mas a vida de Pedro, ela é um tanto quanto peculiar. Pedro não é a pessoa mais certinha, ou pelo menos não era. Pedro, a gente sabe que é o líder, o sucessor de Jesus na igreja primitiva, mas ele passa por alguns percalços e ele tem algumas decisões equivocadas, é impulsivo, é pecador. Pedro é pecador, ou pelo menos isso fica muito claro em algumas passagens. Então, como eu disse, o ator principal dessa mensagem não é Pedro, mas a gente consegue tirar algumas lições. E eu não quero que vocês saiam aqui querendo ser Pedro, mas por outro lado, sim, porque Pedro imitava Jesus. Como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, que a gente consiga aprender com alguns acontecimentos na história de Pedro, que é recheada de plot twists, reviravoltas, e a gente percebe que é uma história impressionante da atuação do Espírito Santo. Em um episódio que é muito interessante, está narrado aqui. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Essa passagem está em Mateus 16, eu não coloquei, mas está em Mateus 16, que diz assim, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler aqui, vocês acompanham também do telão. Simão Pedro respondeu: o Senhor é Cristo,
Filho de Deus vivo. Claro que anteriormente Jesus ele começa a discutir junto com seus discípulos. Tá, o que o pessoal diz que eu sou? Quem que o pessoal está dizendo aí que eu sou? Ah, que você é Elias ou um profeta antigo. Tá, mas e vocês? Pedro entusiasmado. Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fica espantado. Que grande privilégio você teve, Simão. Filho de João, foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei, como eu disse anteriormente, edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Que grande privilégio Pedro teve. O Pai revelou para ele que Jesus é Cristo. E naquela época não era tão simples quanto a gente tem a percepção de que Jesus é Jesus. Eles já tiveram algumas outras pessoas que se disseram ser Jesus e que não eram, e os judeus ansiavam para essa promessa se concretizar, e agora ele se depara com uma verdade. Mas a gente conhece como que é o continuar dessa história. Pedro ainda estava vivendo, então se tinha dúvida, se tinha certeza, mas ele tem a convicção ao afirmar que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, espantado: Pedro, não foi você que... Não, isso não vem de você, Pedro, mas vem do meu Pai. E que privilégio é para você que Ele te revelou isso. Então nós podemos ter essa lição, e assim como Pedro, a gente tem momentos em que Deus nos traz revelações divinas da sua palavra. Ao ler a Escritura, a gente consegue ter revelações e a gente consegue afirmar com convicção, através do Espírito Santo, de que Jesus é o Cristo, é a nossa salvação, é a nossa esperança. Amém. Mas, no mesmo capítulo, alguns versículos depois, olha o que acontece. Afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. No versículo 21, ainda de Mateus 16, diz assim: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse a frase que eu disse anteriormente: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Isso é cômico. Por um lado, Pedro acaba de ser elogiado, acaba de receber essa profecia maravilhosa que é: Pedro, eu vou te dar as chaves do céu, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar também será desligado no céu. E que privilégio, porque Deus te usou, te revelou a verdade sobre mim. Eu sou filho do Deus vivo, eu sou Cristo. E logo depois Pedro dá uma mancada. Pedro, ele dá uma mancada, ele se assemelha um pouco com a gente. Em alguns momentos a gente está... chega a segunda, domingo, e aí? A gente já perde totalmente o foco. Ao invés de pensar da ótica celestial, a gente começa a pensar da ótica terrena. E Pedro, nessa fração de milésimos, ele já estava ali: Jesus, calma aí, pô. Você acabou de falar que isso aqui... Então, Pedro cresceu. Eu estou grande, eu estou bom. E aí ele vai repreender o próprio Cristo. Ele ouve essa frase: afaste de mim, Satanás. Então, olha como é que são as oscilações. Pedro está tirando um 10, mas aí chamou o VAR, tirou 0. Então, não foi bem assim, Pedro. Vamos prosseguir. Um outro episódio também na vida de Pedro, é um episódio fatídico. A gente conhece, lendo as escrituras, de que Pedro era um pouco impetuoso, ele queria resolver as coisas de uma forma agressiva, era uma rocha de fato. Então, ele, num momento onde a gente percebia que iria acontecer aquilo que foi prometido, aquilo que as Escrituras já previam que iria sofrer, Jesus Cristo iria ser traído, iria ser preso, mas Pedro está lá, só que ele está com a espada dele. Pedro, ele ao mesmo tempo que ele está confiando naquilo que ele viu, porque aqui já não é o comecinho mais da carreira, a gente deu um salto.
A gente está selecionando algumas partes da vida de Pedro, e cronologicamente, mas não toda ela, mas a gente tem um salto até o momento em que Jesus está prestes para ser preso. E aí, guarde a sua espada, Pedro. Jesus vai dizer assim: guarde a sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem que é necessário que agora aconteça? Tá, vamos lá. Pedro, ele é chamado ao ministério, ele é um dos 12 apóstolos. Pedro, ele tem uma posição de destaque, de liderança. A gente acabou de ver Pedro dando uma bola super dentro, ou seja, recebendo uma revelação divina, recebendo uma revelação do Pai, Jesus ficando feliz porque isso aconteceu, mas depois ele dando uma bola bem fora. Tirou um 0, e aí ele continua aprendendo, ele continua no ministério dos apóstolos, ele está passando por uma série de milagres, ele está presenciando Jesus silenciando o vento, Jesus curando pessoas, Jesus ele fazendo maravilhas, mas ainda assim Pedro ele oscilava entre a ótica do céu e a ótica terrena. E aí, nesse momento ele achou que precisava defender Jesus. Jesus estava sendo preso e Pedro, não vai não, eu estou com a minha espada. E Pedro impulsivamente ele corta a orelha do soldado Malco. Em outros evangelhos vai falar sobre esse episódio. E eu penso que em alguns momentos a gente age assim. A gente está num cenário muito polarizado, né? Então a gente vê o mundo está em decadência, isso é um fato. E às vezes a gente acha que ser cristão e defender a palavra de Deus é combater, é atacar, é tirar a nossa espada e simplesmente combater de forma meramente humana. E aí Jesus ele olha para a gente e diz: você está achando que eu preciso da sua ajuda para me defender? Olha o que ele diz aqui: você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Só que às vezes a gente acha que a gente realmente precisa usar a nossa força, discutir, ser agressivo em argumentos, em palavras, e não é só força física, mas é também força verbal, para defender o Evangelho. Isso não é defender o Evangelho. E Pedro ele pôde presenciar uma repreensão de Jesus, e Jesus dizendo: calma, eu estou no controle. Isso aqui estava previsto. Não está nada fugindo dos planos. Continuando, a gente chega em Lucas 22. Lucas 22 onde duas passagens interessantes acontecem. A gente tem mais uma dicotomia da vida do Pedro. No 33, Pedro diz assim: Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Isso acontece um pouquinho antes do episódio relatado anteriormente. Então, Jesus ele vira para os seus apóstolos e ele diz assim, na verdade ele fala para Simão: Simão, Satanás pediu para peneirar vocês. Em outros evangelhos vai ter essa parte. Mas eu oro para que a sua fé não se desfaleça. Então, quando você voltar a mim, eu peço para que você fortaleça os outros. Mas ele vai peneirar. Você está pronto? Tô. Não vou te negar. Eu não vou negar. Não vou negar você. Eu estou pronto para morrer, se for necessário. Eu vou preso. Eu vou morrer, se for necessário. Então, Deus, eu estou fechado contigo. Pode confiar que aqui está tranquilo. Mas, mais uma vez, Pedro ele falha. Então, no verso 60, Pedro diz: Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando, porque outras pessoas que já tinham visto ele com Jesus disseram: você andava com ele, você é um deles. Não, eu não. Mais uma vez, você andava com ele. Não. Fala até que praguejava, né? Então Pedro ficou bolado. Não, você tá maluco? Não sou eu não, pô. Eu tô tranquilo aqui, não, relaxa, não sou eu. Porém,
Chega no verso 60 e ele responde: Homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou, porque Jesus tinha predito anteriormente: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu ali chorando amargamente. Atrás do slide tem um quadro que é belíssimo, que é a negação de Pedro, de Karl Bloch. Eu fui considerado pela Suzana para não falar, porque a pronúncia é meio difícil. Mas a negação de Pedro, de Karl Bloch. E aí ele mostra o retrato onde Jesus, no pano de fundo, ele olha e ele tem essa troca de olhar com Pedro. E Pedro ele se lembra de que Jesus tinha falado que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. E mais uma vez, na história de Pedro achou que ele era melhor do que ele era. Pedro ele tinha batido no peito e disse: cara, eu vou contigo, eu estou fechado. E aí na hora do vamos ver, Pedro ele foi um fujão. Pedro ele foi covarde. Pedro ele não estava preparado. Ele negou 3 vezes e quando isso aconteceu, ele saiu dali chorando amargamente. Mas a gente volta para o nosso início. João 21, versículo 18 e 19, diz assim: Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para identificar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: siga-me. E a gente já leu esse texto no início. A gente começou do final para mostrar como que foi chegar até aqui. E eu separei muito poucos exemplos. Foram 3. Mas Pedro ele passou por uma vida de 3 anos junto do seu mestre. Pedro ele aprendeu com o melhor dos melhores. Pedro aprendeu com o perfeito. Ele teve a oportunidade de também ser enviado para pregar, para expulsar os demônios e realizar maravilhas com a autoridade de Deus. Pedro ele passou por tudo isso. Pedro ele oscilava entre ser a pedra angular da qual Jesus iria através dele edificar a sua igreja e também a pedra de tropeço, porque em alguns momentos Pedro dava mancada. Mas a gente chega num ponto onde a gente olha para o que Jesus diz, predizendo como que seria o fim de Pedro, e a história diz de que de fato isso acontece. A Bíblia não está dizendo, e até olho para isso nesse ponto, me corrija se eu estiver errado, mas há um consenso entre os teólogos e historiadores de que Pedro, ele também morreu pelo Evangelho. Ele morreu crucificado, mas no momento em que iriam crucificá-lo, ele disse que ele não merecia morrer como seu mestre, e de que ele queria que ele fosse colocado de cabeça para baixo, porque seria demais ele morrer como Jesus morreu. E Pedro, ele nesse momento, ele não negou. Pedro, ele não foi covarde. Pedro, ele no fim da sua vida, ele glorificou a Deus através da sua morte. Porque a morte, ela também é uma maneira de glorificar a Deus. E a gente percebe isso claramente na vida de Pedro e na vida dos outros apóstolos. E aqui tem a ilustração do Caravaggio, né? Ele coloca a crucificação de São Pedro e ele ilustra com uma pintura belíssima de como, da perspectiva artística dele, de como seria essa crucificação de Pedro, né? A gente viu o final da vida de Pedro e a gente viu o momento em que Jesus ele traz de volta para o chamado, para o ministério Pedro, quando ele finaliza o 19, siga-me. Depois disso a gente percebe claramente que vem Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce e Pedro ele sensacional. Ele chega num ponto onde ele, assim como os outros, eles, na descida do Espírito Santo em Pentecostes, eles caem com tanto poder, com tanta glória, e as pessoas ficam espantadas com o que estava acontecendo ali. Como assim? Nós somos estrangeiros, nós estamos entendendo em nossas línguas o que cada um deles estão falando, eles estão falando em línguas diferentes. O que está acontecendo? Essas pessoas, o que está acontecendo? Atos 2. Mas outras pessoas disseram: pô, esse pessoal está bêbado, tá
tá meio estranho, tá rodopiando, tá caindo. E Pedro se levanta com autoridade, a autoridade dada pelo Espírito Santo. Não, tá cedo. Não, esses homens não estão bêbados. Esses homens, eles não beberam. A gente está vivendo o que foi prometido lá nos profetas. E esse tempo chegou, o Espírito Santo está sobre nós. E Pedro começa a pregar a palavra de Deus, agora com o poder do Espírito Santo. E a igreja se levanta, porque nesse momento, após a sua pregação, e ele dizendo o que tinha acontecido, quem eles tinham assassinado, as pessoas se arrependem e falam, tá, mas o que a gente pode fazer agora? Pedro dá a solução é se arrepender, seguir a Jesus. E essas pessoas, a Bíblia vai falar que 3.000 pessoas, 3.000 homens, 3.000 homens, não sei se foram pessoas. 3.000 almas. 3.000 na primeira pregação de Pedro, depois disso eles são rendidos ao Senhor. E aí começa o chamado incrível de Pedro. Pedro, ele está vivendo o fluir do Espírito Santo. 3.000, outra pregação, 5.000. Aí Pedro vai orar com João, e aí vem uma pessoa aleijada, Pedro olha para ela. Ei, eu não tenho esmola não, mas levantem antes. Pedro está fluindo nos dons, Pedro está voando, Pedro está vivendo aquilo que tinha sido prometido. Pedro, ele vai preso, e aí depois ele vai embora feliz porque sofreu na prisão pelo nome de Jesus. Isso acontece em Atos 5. Pedro apanha, e aí depois ele fica feliz por ter sofrido igual Cristo sofreu. E quem apanha e fica feliz? Pedro foi uma dessa pessoa. Pedro também, ele está vivendo o fluir, e aí ele é preso, e aí um anjo tira Pedro da prisão, e até então ele não estava entendendo se era ele, se não era, se isso estava acontecendo, se era sonho, se não era sonho, mas acontece na vida real. E Pedro, ele saiu, ele bate na porta dos que estavam orando por ele, porque ele estava preso. E aí, calma aí, gente, é Pedro que está ali, uma menina assustada atende. Ah, não, deve ser o anjo de Pedro. Não, mas Pedro realmente tinha saído ali. Então Pedro está fluindo nos dons do Espírito Santo. Pedro está vivendo aquilo que ele foi chamado para viver. Pedro, ele está na dependência do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. Mas tem um episódio lá na frente, esse Pedro que foi nos dons, eu não coloquei aí, se eu não estou enganado, isso acontece em Gálatas, na Antioquia, onde Paulo, ele já está pregando, e Pedro vai lá na Antioquia visitar os irmãos em Cristo, e em algum momento ele está vivendo a plena comunhão entre judeus e gentios. Antes você tinha uma grande rivalidade, e era até pela lei. Não se podia ter uma comunhão natural entre judeus e gentios. E Pedro agora, ele está quebrando esse paradigma, porque ele entende que a graça é para todos. A partir do Espírito Santo ter sido no Atos 2, a partir desse momento, a graça redentora de Deus é para todos nós. E aí ele está fazendo todas as suas refeições junto com as pessoas, ele está em comunhão com os gentios também. Mas aí a Bíblia vai dizer que chegam o grupo de Tiago, né? Alguns homens, acredito que Tiago não aprovava eles, mas esses grupos de Tiago que conhecia Pedro, o Pedro judeu, o Pedro líder da igreja, chegam lá e começam a falar: Pedro, não, você está se juntando com esses caras. E Pedro, ele é levado por esse sentimento. E é o Pedro que já tem o Espírito Santo de Deus fluindo sobre ele. E ele acaba tendo um certo preconceito com essas pessoas, e ele é repreendido por Paulo. Onde eu quero chegar com isso? Eu discorri de forma muito sucinta, depois vocês leiam lá também. Mas eu estou dizendo que a vida de Pedro, ela é marcada por altos e baixos. A vida de Pedro, ela é marcada por uma dependência do Espírito Santo, porque enquanto tinha Pedro, apenas Pedro, era uma miséria. Mas enquanto fluía o Espírito Santo, havia liberdade, poder, graça, redenção. E essa é a marca que a gente precisa ter. Então, o pano de fundo dessa mensagem não é sobre Pedro, mas sobre a agir de Deus, a agir do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, sobre a nossa vida. E a gente chega no maior plot twist. Essa mensagem aqui, mais uma vez, não era sobre Pedro, né? Mas Pedro, depois de tanto tempo, a caminhada cristã,
ele vai escrever a sua carta, a sua primeira e a segunda carta, e antes ele tinha recebido o plot twist, mas agora ele fala para nós qual que é essa reviravolta, né? Ele escreve 1 Pedro 1, 17 a 21. Diz assim: lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residente na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem de eterna e viva a palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem de boas novas que lhes foi anunciada. A maior reviravolta da humanidade é Jesus ressurreto. E o nosso final, que também é início, já foi antecipado. Então, se antes Jesus ele disse para Pedro o fim da vida dele, e isso foi uma motivação para ele continuar, foi novamente ele chamando de volta para o ministério, e a gente percebe na vida de Pedro várias reviravoltas. A maior reviravolta da história da humanidade é Jesus na cruz. Jesus ele crucificado, Jesus ressurreto, porque a gente percebe claramente que tem um problema no mundo. Esse problema começou em Gênesis 3, o pecado. O pecado que se instaurou no mundo denegriu toda a beleza da criação. E a gente vive uma eterna entropia, a gente está se desfalecendo. Alguma coisa está de errado nesse mundo. E claramente a atuação do pecado nele. Se a gente liga o noticiário, a gente percebe que tem um problema grande nesse mundo. Se a gente lê os jornais, se a gente conversa com qualquer pessoa, a gente vai saber que há um problema. No nosso dia a dia, na faculdade, no trabalho, a gente percebe ego, ignorância, raiva, briga, motivações erradas, um querendo passar a perna no outro. Então existe um grande problema nesse mundo. E Pedro, em sua maturidade cristã, ele diz claramente de que nós somos chamados para uma vida de devoção a Cristo. Jesus ele pagou o nosso preço e não foi com moeda de prata, ouro, mas foi com sangue precioso, daquele que nunca falhou, daquele que não erra, daquele que não tinha pecado e se entregou por nós. Então, agora vocês, assim como eu, vamos relembrar de qual que é o final e de como isso deve arder em nossos corações e nos motivar a continuar enquanto as aflições desse mundo existem. Jesus tinha previsto: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Apocalipse 21, 6, e aí eu não sei, nesse momento eu espero que você seja encorajado por essa palavra. A gente vive em uma vida de sofrimento. Apocalipse 21, 6 vai dizer o seguinte: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. E ele lhes enxugará todos os
dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Veja, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: Escrevo isto, pois o que lhes digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Repetindo, e disse assim: Está terminado, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Eu não sei o que está te preocupando, eu não sei o que está te afligindo. Eu sei que o sofrimento faz parte da vida do cristão, faz parte da minha vida, da sua vida. Mas vocês têm noção de que vai chegar um momento onde não haverá mais dor, não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, assolação. É nessa esperança que a gente tem que viver, enquanto a gente está aqui nesse mundo que geme, aguardando ansiosamente a volta de Cristo. O tema dessa mensagem não é sobre Pedro. O tema dessa mensagem é sobre a atuação do Espírito Santo na vida de Pedro e também na nossa vida. Nas nossas falhas e também nos nossos acertos. Que claramente nos nossos acertos a glória é de Deus. Porque é o Espírito Santo que faz isso em nós. E quando a gente fala de plot twist, eu quis ilustrar no início, mas isso fala sobre uma reviravolta. E Jesus realmente trouxe essa reviravolta. E o final, a gente acabou de ler, já está determinado. Aleluia. Então não há sofrimento que seja maior do que o nosso Deus. Obrigado, então acreditem nessa mensagem, acreditem nessa palavra. Jesus deixou para a gente essa consolação. Está terminado. Vai chegar um momento em que a gente brilhará com uma luz perfeita. Os nossos olhos fecharão e a gente abrirá e estará face a face com o nosso Pai. Amém. Eu sei que no dia a dia, na correria, nem sempre a gente consegue se lembrar disso. Mas então que vocês sejam encorajados a pensar nisso todos os dias, em todas as circunstâncias, nos afazeres, seja na faculdade, seja no trabalho, nos relacionamentos. Vai chegar um dia onde a gente vai ver face a face Jesus. Glória. Então que essa seja a nossa esperança. Curva a sua cabeça. Deus, obrigado pela sua salvação. Obrigado pela beleza da sua salvação. Obrigado porque, apesar de o pecado denegrir a sua criação, o Senhor não foi pego de surpresa. Isso já tinha previsto. Jesus, ele não foi um plano alternativo. Ele foi o plano principal. Ele sempre existia e ele veio para nos salvar e ele nos salvou. Ele pagou o alto preço. E esse preço nos dá hoje liberdade. Liberdade não para o pecado, mas liberdade para a obediência. Liberdade para a escravidão de Ti, Pai. Não mais escravos do mundo, mas escravos da Sua palavra, escravos do Senhor Jesus. Amém. Pai, eu agradeço por esse momento. Eu espero que a Sua atuação e o Seu Espírito Santo, Ele toque em nossos corações. Apesar das limitações, que a Sua palavra ela seja penetrante em nossos corações e nos acalme em meio a uma sociedade tão turbulenta, onde a gente fala tanto sobre ansiedade, mas que a gente possa descansar de que não haverá mais isso em Ti, Pai. No novo céu, na nova terra, haverá paz, a eterna paz e a nossa satisfação plena estará contigo, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa confiança. Obrigado pelo Seu sacrifício, Jesus. Amém. 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 Vamos louvar o Senhor ainda. Se colocar de pé.